né? A gente pode ir começando. Isso. Ok? Tem 33. Bom, então hoje a gente vai dar continuidade às noites do Conselho, que é uma atividade que foi um convite da diretoria e o Conselho ficou com algumas noites que hoje a gente dá continuidade com a Analícia, que vai apresentar, ela já falou aí no início, mas para quem não estava, o capítulo 12 do curso de Millet. Então, o curso se chama O Parceiro Sintoma. Nesse capítulo 12, que é intitulado Teoria de las Parejas, tem essa discussão essa conversa que estava com o Pablo, vai trazer aí já uma das questões que Millet vai desenvolver, parejas de pares e parejas de parcerias. Millet diz que essa expressão é uma pontuação de Lacan que não está escrita no texto e que Millet vai demonstrar que o ensino de Lacan converge no parceiro sintoma. Eu vou passar a palavra à Analícia, que preparou sobre esse tema, né, um roteiro que ela diz, mas é um texto, um bom texto, e depois a gente abre para as discussões. Então, boa noite. Também agradecendo à diretoria o convite para participar dessas noites do Conselho, e o texto que está me cabendo apresentar se chama Teoria dos Pares, que em espanhol é parejas, como Célia falou, e eu estava checando aí com o Pablo. Eu traduzi como par ou dupla. E ele é um texto que desenvolve a fundamentação dessa expressão parceiro-sintoma, que é partner, que é o livro de Millet, que reúne os seminários dele, que nós estamos trabalhando alguns capítulos nas noites do Conselho. E esse capítulo de hoje justamente fundamenta essa expressão que Millet intitulou parceiro-sintoma. Como Célia já disse, Lacan nunca citou essa expressão, nem nos seus seminários, nem nos seus escritos. Porém, o que Millet vai mostrar aí é que o seu ensino, o ensino de Lacan, converge para essa expressão parceiro-sintoma. Por isso, ele deu o título a esse capítulo, e a gente vai, depois, na hora da conversação, tentar fazer uma diferenciação entre par, dupla, né, como a gente vai apresentar, e parceria, que pode ser que no dicionário comum não tenha essa distinção tão precisa, mas que no texto me parece que tem. Só um minuto que eu vou abrir a janela aqui, que está muito quente. Obrigada. Bom, então, o ponto de partida para esse percurso que Millet vai fazer está baseado no texto de Lacan, Função e Campo da Fala e da Linguagem, que é um dos textos que marcam o primeiro ensino de Lacan a partir de Freud. E Millet vai fazer todo um percurso apresentando pares, tá? Bom, o fato da teoria de Lacan estar em constante avanço leva a pensar que seus conceitos são equivocados. Eu estava conversando há pouco com o Pablo, ele falou também de equívoco. Mas, na verdade, o que é que equivoca? Por exemplo, o grande outro se refere a um lugar, que é o campo da linguagem, mas pode se referir a um sujeito que tenha essa conotação, faça esse papel de grande outro como transmissor da linguagem. Grande outro materno, grande outro paterno, etc.
Bom, outro ponto de equívoco, quer dizer, de aparente equívoco, é o sujeito que pode aparecer barrado, não barrado, desejante, e se faz sempre representar mais ou menos pela mesma nomenclatura. Mas esses ditos equívocos estão sempre ligados à criação de conceitos. Partindo dessa lógica, o parceiro sintoma introduz um novo recorte, que é a formalização de uma parceria, né, a parceria sintomática, que é chamada de fundamental ou primordial. Para chegar a esse ponto, Miller faz um percurso no ensino de Lacan através de duplas ou pares. Assim eu traduzi, como eu falei para vocês. E a primeira dupla que ele apresenta é o eu e o outro. Vê aí, Klaus, a figura 1, por favor. Isso. É o par imaginário, né? Eu e outro. É o primeiro par. E a gente já vê que esse outro é considerado o outro semelhante, mas, ao mesmo tempo, ele é um outro diferente, porque existe a singularidade, ninguém é igual. Então, num sentido é semelhante, no outro sentido é diferente. E é nessa perspectiva que se situa o estádio do espelho. Esse par, chamado imaginário, permite trabalhar a identificação na experiência analítica, o eu e o outro no processo de identificação. E ele se garante no par simbólico, que é o sujeito e o grande outro. Vê aí, Klaus, a próxima. Isso, aqui, ó, o sujeito e o grande outro. Então, a gente tem aqui dois pares. O par imaginário, eu e o outro, e o par simbólico, o sujeito e o grande outro. Esses dois pares, eles se entrecruzam, não é só que um garante o outro. Eles se entrecruzam como é mostrado no esquema L. Próxima. A próxima imagem, isso. Então, aqui a gente tem o par imaginário e, no sentido contrário, o par simbólico. Bom, o que vocês estão ouvindo, que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa super conhecida, até considerada primária. Por que eu estou falando disso no seminário de quarta-feira de noite? É somente para mostrar qual foi o caminho que foi percorrido para se chegar a parceiro sintoma. Porque é uma expressão que a gente conhece, repete muito, mas talvez a gente não saiba, como eu não sabia com tanta clareza, como o Milé expôs aqui, o fundamento. Então, é por isso que eu estou trazendo algumas coisas que devem ser conhecidas de muitos de vocês, mas é só para mostrar o caminho. Como a gente vê que esses dois pares se entrecruzam, nós chegamos a uma questão aí que é interessante. Quando a gente fala eu e o outro, sujeito e grande outro, qual desses dois termos em cada par é o inicial? Existe uma tendência, e, por exemplo, se a gente pega o estádio do espelho, esse par, eu e o outro, pode parecer que o eu é o inicial, porque a gente sempre diz eu e o outro. A gente fala primeiro eu. Mas, na verdade, a gente precisa até ver que aí pode ter alguma equivocação por não se saber de uma precisão. No início do ensino de Lacan, o eu era designado pela letra A minúscula.
Depois, ele passou a ser designado pela letra A', né? Isto por quê? Porque o eu se forma a partir da imagem do outro. Então, quem está primeiro é o outro. E se a gente pensar na lógica e na experiência do estádio do espelho, o outro já está aí, depois é que vem o eu. Então, o outro vem primeiro. Próxima figura. Isso. Então, aqui, ó, a linha A. Então, o outro e o eu. A mesma lógica vale para o par simbólico. O sujeito se forma a partir dos significantes que vêm do grande outro. Então, primeiro o outro, depois o sujeito. Então, para que o eu e o sujeito existam, é preciso que haja um pequeno outro, um outro semelhante, e um grande outro. Isso significa o quê? Que o corpo não é suficiente para constituir o eu. É preciso a imagem do outro para que o eu se constitua. Próxima. Isso. Então, é preciso a imagem do outro para que o eu se constitua. O que é que a gente está vendo aqui? Uma imagem e embaixo uma falta. Essa falta na constituição do eu significa a insuficiência do corpo. Isso quer dizer que é preciso da imagem do outro para constituir o eu, que é tão dito que é corporal, né? Se fala desde Freud, o eu é corporal, a unidade corporal, mas é essencial a imagem do outro, porque o corpo não é suficiente. E, no caso do sujeito, o que é que falta? Falta um significante no grande outro. Então, quando o grande outro é barrado, é aí que aparece o sujeito. Qual é a diferença que vocês estão vendo aqui? O sujeito aqui, nessa imagem, está representado por um S barrado. E nas imagens anteriores não aparecia a barra. Mas é do sujeito barrado que a gente fala. Inclusive, o sujeito vem à análise na expectativa de buscar o significante que lhe falta. E aí, será que o fim da análise é a obtenção deste significante? Fica essa pergunta no horizonte. Então, o que é que a gente vê? O par imaginário tem a ver com a identificação. E o par simbólico tem a ver com o reconhecimento, a busca do reconhecimento de um significante que vem completar a falta. Porém, nesse momento teórico, esse reconhecimento, ele se dá mais ou ele se dá no nível do desejo. Então, por enquanto, a questão do gozo está fora fluida dessa perspectiva aí, desse reconhecimento. Mas vamos adiante. Chegamos agora a um terceiro par. Próxima figura. Aqui foi o que a gente passou: significante, a falta, a identificação, imagem, falta, reconhecimento, significante, falta. Vamos chegar na próxima agora, que é esse terceiro par. Como vocês estão vendo aqui, e por esse losango que está aí no meio, já vai dando uma ideia de que a gente está chegando na fórmula da fantasia.
onde o A vai representar o objeto do desejo, onde o sujeito, através do qual o sujeito recebe o complemento de sua falta. Mas a gente está vendo aqui, na fórmula da fantasia, o S barrado e o A. Então, o que é que a gente vê? Que esse par, S barrado A, ele é formado por um elemento do par simbólico, que é o S barrado, e um elemento do par imaginário, que é o A, o que evidencia a insuficiência do par simbólico. Então, na formação do par imaginário, é evidenciado a insuficiência do corpo. Na formação do par simbólico, é evidenciada a insuficiência do significante. E na fórmula da fantasia, o próprio par simbólico se mostra insuficiente. Então, o outro não é só aquele que tem o significante do reconhecimento, mas é o lugar onde o sujeito vai buscar o objeto pequeno a. Ele vai buscar nesse lugar do outro, porque está sempre um lugar do sujeito e um lugar do outro. Bom, então vamos ver a próxima imagem. Isso. Aí a gente já tem os três pares, o imaginário, o simbólico, como a gente já viu, e aqui o terceiro par, que é chamado o par do desejo, e se faz representar pela fórmula da fantasia. Aqui é só uma explicação desse lado direito de como se forma a fórmula da fantasia. Esse pequeno a é extraído do grande outro. Então, nesse sentido, a fantasia é o modo como o sujeito se comunica com o outro. Chegamos ao terceiro par e vamos chegar, então, ao quarto par, que é, vamos ver aqui, imaginário, simbólico, desejo, e a gente vai vendo que isso é uma trajetória no próprio ensino de Lacan. E o quarto par é o par do gozo. Próxima figura. Isso. Agora, olha que coisa interessante. O par do gozo, a primeira escritura do par do gozo é a fórmula da fantasia, é a mesma fórmula da fantasia. Então, acho que não é por acaso que Millet começa o texto dizendo que alguns conceitos equivocam. Não é que eles sejam equivocados, mas é que se a gente não souber determinados fundamentos, determinadas precisões, como é que a gente vai acabar de dizer que a fórmula da fantasia tem a ver com o par do desejo e a fórmula da fantasia tem a ver, quer dizer, essa escritura, não é a fórmula da fantasia, essa escritura tem a ver com o par do gozo? Porque o objeto pequeno a, na teoria, ele tem mais de um estatuto. Ele é objeto de desejo e ele é também objeto de gozo, mais de gozar. Então, nessa escritura aqui, nesse quarto par, o par do gozo, é o sujeito de um lado e do outro lado o mais de gozar. Então, é por isso que existe essa pseudo-equivocação com a fórmula da fantasia. E o que se busca no grande outro, aí já, nesse momento, é algo da ordem do gozo. Essa é a forma, a fantasia é a fórmula como o sujeito se comunica com o grande outro. E nessa escritura aqui, o que se busca é algo da ordem do gozo. Próxima figura, aqui. Então, o sujeito e o outro. Aí já esse par, sujeito e outro, já está se fazendo representar pela teoria dos conjuntos.
onde a gente vê união, um conjunto unido com o outro, com uma parte de interseção, né? Próxima. Aí. Nessa parte de interseção que eu queria precisar, aparecem os objetos da pulsão. O seio, as fezes, que são os objetos da pulsão em Freud, o olhar e a voz. Então, o que se observa é que, nesse ponto de interseção entre o sujeito e o outro, onde se vai buscar algo da ordem do gozo, são os objetos da pulsão que aparecem. E por que isso não está posto desde o início? Por que só no último ensino de Lacan isso vem a ser mais bem definido, mais esclarecido? Porque antes dessa passagem havia um obstáculo epistemológico. E que obstáculo é esse? É a prevalência dada ao falo, né? Porque na vertente do falocentrismo, digamos assim, falo como centro de tudo, o gozo ficava como proibido. E esse obstáculo é vencido no segundo ensino. Gozo proibido no sentido assim, o significante barra o gozo. Então, ele ficava à parte, ele ficava afastado. Então, o desejo estaria na ordem do significante e o gozo estaria mais do lado da coisa. A partir do seminário 20, no segundo ensino de Lacan, é que fica posto que onde há significante, há gozo. Então, não há essa dissociação. Quando a gente fala gozo proibido, é o gozo dissociado, quer dizer, ele não aparecia. E aí, já no seminário 20, em diante, ele aparece associado. E, com isso, o sujeito passa a ser chamado de fala-ser, de parleto. Então, a expressão fala-ser substitui sujeito. E nesse lugar do outro está o parceiro sintoma. Então, o par que se forma aí, em lugar de sujeito e outro, nessa quarta modalidade, esse quarto par, seria fala-ser de um lado e parceiro sintoma do outro. Então, nesse lugar do sujeito, que era o lugar da falta ser, do ser de falta, agora é o fala-ser, porque há justamente o gozo. E o parceiro sintoma. Então, acho que aí a gente vê por que Miller quer diferenciar parceria de par. Porque quando ele coloca as coisas em par, foi o que pareceu na minha leitura, tem um par, uma coisa de um lado, uma coisa de outro, duas coisas de par, mas que não necessariamente fazem a parceria, como ele quer explicar o parceiro sintoma, que me parece que é como Lacan fala do sintoma com o pH, quer dizer, é o ponto primeiro de identificação do sujeito, é com o seu próprio sintoma, é o que vai se chegar no final de um tratamento. Então, vamos ver aqui na próxima figura, que é a última que tem. Isso, aqui já temos o parletre e o outro, que é o parceiro sintoma, e aí já se observa uma linha interrompida, né? Essa linha interrompida mostrando que já tem algo aí que escapa para o real, porque até então a gente tinha o par simbólico, o par imaginário, e esse quarto par já tem alguma ressonância do real. Ficaria nesse lugar onde está o outro,
é o lugar onde ficaria o parceiro sintoma. E Miller termina o capítulo falando sobre 2 modos de acessar o grande outro: pelo gozo, pelo corpo, ou pela palavra, através do amor. E ele vai dizer que a devastação é a outra cara do amor. Eu não vou entrar nesse assunto, eu vou parar nesse ponto aí de chegada onde está o parceiro sintoma, essa trajetória que a gente fez, mas eu só falei no amor como esse modo de acessar o grande outro, porque é o tema de nossa jornada, eu não poderia deixar de falar. Quando ele vai dizer que a devastação é a outra cara do amor, já vai para o capítulo seguinte. Eu preferi e prefiro me fixar nessa trajetória, que eu achei uma forma muito interessante para a gente entender que essa expressão parceiro-sintoma não cai das nuvens. Ela tem todo um percurso que fundamenta o lugar que ela ocupa na teoria de Lacan. Então, foram esses pontos que eu chamei de roteiro, Célia está chamando de texto, que eu disse assim que é melhor, esse capítulo era melhor apresentar as imagens do que uma coisa de escrita cursiva. Eu fui falando e me baseando aqui no roteiro. E agora a gente pode conversar. É interessante, Analice, esse roteiro que você fez, né? E que a questão do par, né, do gozo libidinal, vai conduzir ao parceiro sintoma e à devastação, que é a face de gozo do amor, né? Eu acho que é onde você chega e você faz esse trajeto para explicar até isso, que isso é super interessante. A gente pode voltar um pouquinho à questão da parejas como par, como parceria, e essa necessidade que Miller teve de fazer esse trajeto. E essa distinção, né? Aí, Pablo, é que eu quero pedir sua ajuda, porque agora você vê qual é o sentido, entendendo, para a gente entender melhor essa diferença que Miller faz entre pareja e partner, par e parceria. Obrigado, mas você acabou de me ensinar justamente por qué que no, tal vez por qué en español se manteve partener y por qué no fue traducido por pareja. O propio o seminario mesmo, porque justamente você chega ao ponto onde a parceria não necessariamente implica um par, implica um dois, entendo isso. Parece más, a pesar de que tanto pareja como partener, como parceiro, inclui o par letra, inclui o par mais, o percurso que você fez realmente esclareceu como no final há uma diferença que não se reduz a uma dupla, que não se reduz a um par, sino que tem algo a mais. Isso foi o que eu consegui acompanhar e me fez pensar justamente nisso. ¿Por qué se manteve o partener en español? Porque tal vez no exista a palabra como existe o parceiro, a parceria, que tal vez traduza tão bem como pode se fazer laço com algo sem necessariamente implique dois. É o que eu consegui acompanhar. No sé si alguien quiere acrescentar algo, si tem Marcela aquí o Barón, o alguien que también tenha circulado no español. É o que eu posso dizer em relação a isso. Obrigada, Pablo. E aí, gente, vamos lá. Inclusive, você vê que no último ponto de análise, ela passa pelo outro, o par imaginário, o par simbólico, e quando chega ao par mais do lado do que inclui o real,
o elemento que compõe um lado, seja o parlet, falacer, passa a ser composto. Já é como que engole o dois. O falacer fala ser. O parlet es como que está composto. Y nosotros dois não. Están como que divididos en dos campos. O parlet y o falacer están en un campo só y resta ver o que vai se colocar do outro lado, que pode ficar o acompanhamento que eu fiz quando você traz, por exemplo, as pulsões. No primeiro campo, os objetos parciais freudianos, seios e fezes, estão no nível da demanda, é isso? Há um grande outro ao qual pode se demandar. Já Lacan recorta, porque estamos ainda amarrados ao falo. Com Lacan entram o olhar e a voz, porque já entra um outro barrado, o grande outro já é barrado. Mas, e a outra volta de Lacan, onde entra o gozo como real, a gente pode incluir o objeto nada, o próprio objeto ar, do qual não se fala muito, o ar como objeto. Eu pensei até o tato também, aí onde algo que não é um objeto que cai do outro necessariamente, mas que está nessa dimensão do modo de gozo no corpo. Acompanhei por essa via, um pouco assim. Muito interessante. Tem alguns outros momentos que Lacan realmente inclui aí o objeto nada. Nesse texto não aparece, mas em outros textos aparece. Então, foi muito bem lembrado. Eu acho que o objeto nada está nessa trilha aí que você falou. E o objeto ar, tão caro para os ataques de pânico atuais. Para a angústia, né? Porque é o que falta no corpo quando se reduz a ser um corpo, né? O que falta é o ar. Enfim, não quero delirar mais. Por aí. Agora, só uma última coisa, e que alguém que queira falar. O que me fez lembrar sempre aí a questão do par, uma diferença de Lacan a Freud, é que esta história de que para Lacan a psicanálise se faz em pares, né? Ainda que no final se produza um analista da própria experiência. Freud parte do buscando um par, e acho que Lacan dá o destaque a dois que se encontram, dois corpos que se encontram. Se produz aí uma terceira instância, inconsciente, algo entre, mas como que dá o destaque a esses dois corpos que se encontram. Me parece que é diferente de Freud, que está analisándose e vai buscar outro. Parte da presença de dois corpos, Lacan, entendo isso. E se busca aí... Bom, é isso. Sendo que, quando esses dois corpos se encontram, o que Lacan vai dizer é que não há relação, né? Ele fala dos corpos do encontro, mas da não relação. E agora, o que me parece é que quando fala parceiro-sintoma, entre o sujeito, fala-se e o sintoma, há uma certa relação. Sim, a parceria implica uma certa relação que o par não implica. Acho que vai ficando mais claro quando a gente vai conversando. Isso. Porque aí vem a questão da parceria dos sexos, né? Que é exatamente com aquele que é capaz de tornar-se seu sintoma, né? Então, aí parece que faz par por esse trajeto, por esse caminho.
Mas vamos lá, Paulo Gabriele também tinha uma questão que colocou lá, não quer colocar agora não, Paulo? Esse caminho que Milé fez para colocar, retomar um pouco o que a gente discutiu lá no conselho. Graziela, você levantou a mão ou você tá dando tchau? A Graziela sou eu? Você Não, tá com não a levantei a mãozinha mão. aí, assim. Paulo Não. abriu ali, mas não sei se quer falar agora. Eu só estou perguntando aí se você está com a mãozinha dando Não, tchau, não. se você... Paulo, fechou a câmera novamente, Paulo. Vamos lá, diga se você queria falar. Não tenho observação, não. Só uma questão que eu localizei rapidamente no texto de Lacan, no seminário Mais Ainda, no Ancor, a palavra partner, né? Ou seja, quando no capítulo que ele fala, trabalhamos esse capítulo de Aristóteles e Freud, ele coloca o partner manquant, o parceiro que falta. E talvez seja uma inspiração ali. Não há parceiro sintoma, mas há parceiro que falta no sentido do objeto A, da relação macho, masculina, da relação com o objeto A. Então, há um parceiro que falta. Isso está no seminário 20 em português, está na página, acho que 86. Qual é a lição? Na página 86, a lição é Aristóteles com Freud. Ah, sim. E em francês está na página 58. Inclusive, Millet, ele vai dizer que Lacan ele pode ter falado em alguns lugares sobre parceiro sintoma, mas nunca assim no seu seminário. Agora, você lembrou bem, Paulo, aí no seminário 20, ele chega a falar em partner. Ele não vai na expressão toda parceiro sintoma, mas já aponta para algo da ordem de uma parceria, né? Que é a parceria sintomática é a parceria do falacer. Mas é interessante que, mesmo assim, continua ou não a relação, porque quando ele faz par com o seu sintoma, é com ele próprio. Daí a equivocidade de certos conceitos que, se a gente não for precisando, é o que Millet chama a atenção no texto, aí vai equivocando mesmo. Não sei se Carla quer falar, Carla. Não sei se Lucy depois quer falar, então vamos, Carla. Quero parabenizar, Annalise, o seu percurso, esclarecimento. E eu fico pensando, assim, algo que sempre me faz questão, que a gente pode pensar a partir desse capítulo, quais são as consequências clínicas que podemos extrair dessa questão aí, do parceiro sintoma. Como pensar o percurso de uma análise. É muito interessante porque você foi trazendo o percurso do capítulo e a gente pode pensar, né, esses pares, essas parcerias que vão se apresentando sob transferência, como isso vai, num percurso de uma análise, sendo trabalhado, e a direção à questão do parceiro sintoma, que é uma orientação em direção ao real. E como o analista se situa aí. Algo que se dirige ao analista, né, em termos dessa parceria, que é uma parceria que se estabelece com sintoma. Então, essa é uma questão que eu venho pensando, isso me faz questão para pensar a clínica,
e me parece que é importante a gente poder discutir isso. Que consequências clínicas podemos extrair disso? É interessante, Carla, isso que você lembra, porque assim, o primeiro par é o par da identificação, desses 4 que Millet apresenta. E a gente pode pensar exatamente por esse viés aí da identificação, porque durante algum tempo, e principalmente na época dos pós-freudianos, antes de Lacan, se tomava o final da análise como encontrar a identificação do sujeito ao outro ao qual ele se identificava. E o que Lacan vem dizer é que cada sujeito, agora melhor dizendo, cada falacer, ele vai se identificar não ao outro, mas ao seu próprio sintoma. É com isso que ele se identifica. E aí já vai no sintoma com TH. Então, do imaginário para o real tem esse percurso que muda a orientação clínica de uma análise. Inclusive porque para que se llegue a ese punto de identificarse a un síntoma es necesario que el analista no responda ni desde un lugar de identificación, ni desde un lugar de reconocimiento. ¿No es eso? Exatamente, exatamente. Es más desidentificatorio, ¿no? É um processo todo contrário à identificação para chegar no sintoma, no parceiro sintoma, vamos chamar assim. Que o sujeito faz par, ou fala ser, faz par com ele mesmo. Más parcero síntoma, por otra parte, pensando ya en otros campos que no las neurosis, pensando en la psicosis, autismos y síntomas contemporáneos. Parcero síntoma no significa encarnar ese lugar soportable para otro, también. Ainda que alteridad más soportable, y que implica una abstinencia y un cálculo también, que tal vez no necesariamente estaba antes. Eu pensei o seguinte, agora você falando. Quando Lacan diz que ele fala assim, não existe análise para psicótico, mas existe um tratamento possível, né? Que é o que dá título ao nome dele, ao texto dele. Eu acredito que quando se faz um tratamento possível, quando se recebe na clínica um psicótico ou um autista, eles não conseguem, pela falta mesmo de recursos estruturais, fazer o mesmo percurso que um neurótico faz para chegar a esse ponto lá do parceiro sintoma. Mas eles podem chegar a um nível de... Não é compensação, não. É como se eles tivessem... Me faltou agora o nome, daqui a pouco vem. Dentro disso que você falou. Mas eu acho que não chega a esse ponto. Es que me parece que el parcero sintoma está más do lado da aparelhagem do que do próximo, do que do par, como si encarnasse o aparelho necessário para existir. Exatamente. Eu penso isso mesmo. Presta como pesa para que se monte algo. ¿No es eso? Exatamente. Não pensei exato com essas palavras, mas pensei assim nesse sentido, essa ideia que você está trazendo. Foi a forma como eu consegui distinguir o parceiro do par, pelo menos como o Millet coloca nesse texto. Agora, não sei se é bem essa palavra, mas assim,
É como se o psicótico e o autista eles chegassem a algum ponto onde eles estivessem compensados, né? Não estivessem tão desorganizados, mas mesmo que eles cheguem ou estejam num ponto de compensação, eles não estão encontrados, não tiveram nenhum encontro com o parceiro sintoma, não teriam abstração suficiente para chegar a isso, a esse reconhecimento, passar por essa trajetória toda. Me parece que é algo de outra ordem. Eu tenho a sensação de que no nível do saber fazer não há diferença. No Sim. nível do saber fazer. Não de se transmitir isso num saber. Construção de um saber, mas em termos, porque já o que interessa, seja pela via de porre ou de levar, é se fazer um corpo, né? Sustentar um corpo, que o que peca pelo excesso ou pela falta, ou está sendo invadido, ou não consegue entrar, uma realidade, mas me parece que vai por essa via de fazer-se um corpo. Por isso, já não é um par, é com algo de que tem a ver consigo mesmo, apropriar-se de algo que está aí, mas que não faz par, não seria por aí. Estou falando muito. Para pensar, né? Se no autismo e na psicose, nós temos parceiro sintoma, né? Exatamente. Acho que é uma grande questão. Estava aqui pensando, Pablo. O parceiro sintoma, não sei que alguém que, por exemplo, um caso que relataram há pouco tempo, onde o analista com o próprio corpo cria o furo para que o autista incorpore algo do simbólico. Ali onde está, onde não há simbólico. Prestar o corpo para que se constitua. E a partir dessa entrada do corpo do outro furado, que o autista consiga entrar no simbólico e faça um outro uso do significante e suporte estar com outro corpo e com a invasão da própria, do que implica a invasão da linguagem, do gozo fálico que o invade. Poder jogar com isso. Nesse sentido, entendo o parceiro sintoma, alguém que pode jogar nesse lugar, deixar-se fazer. É uma questão interessante para a gente pensar. Fiquei pensando aqui, a Adriane quer falar, fiquei pensando aqui no caso Joyce, Pablo, porque Nora é o sintoma para Joyce e é onde vai ter a devastação. Mas Joyce, o sintoma sem TH, né? Eu não sei se aí no autismo se a gente pode falar no sintoma com TH, porque o ego de Joyce é que seria o sintoma com TH. Então, de que a gente está falando quando está falando desse caso do autismo? Eu não sei, é uma pergunta que eu me faço, que eu faço também. Mas eu vou abrir para a Adriele, que pediu primeiro, depois tem Marcela, não é a Adriele que pediu? Não sei, pediu e depois não está mais. Não estou vendo. Depois Luci, depois Marcela. Mas a Adriele eu não estou vendo mais aqui. Desistiu, Adriene? Bom, então vou passar para a Luci, se ela voltar, a gente passa para ela. Diga, Luci. Não é grande coisa, não. Eu acho que Pablo está dando aí uma excelente contribuição para poder a gente fazer essa leitura de perto, apenas que na hora que se falou, que a Analícia falou também, numa certa relação, não existe a relação, porque não existe a relação entre os dois sexos, mas há uma certa relação. Eu fiquei pensando que na verdade, eu entendo que há um laço, não há relação, há um laço. Porque quando a gente pensa em laço, é mais fácil a gente ver que um laço pode ocorrer também entre o analista e o autista, um laço que seja um laço amoroso. Era só isso que me veio para colocar aqui, nada mais. Bom, então a Adriene voltou.
Diga, Adriene, para depois passar para a Marcela. Ela pode ser que ela esteja com algum problema de Ela está com conexão. algum problema na internet. Vamos lá, então, Marcela. Depois tem uma... A Adalberto colocou algo no chat também, né? Que vou ler. Vamos para lá, vamos ouvir Marcela. Olá, me escutam? Sim? Uhum. Escuta. Ok. Então, gostei muito, Analícia, da tua leitura do texto e acho que esta interrogação que você levanta de parceiro, pareja, partener, é fundamental, porque tem uma intervenção de Jacalan, não sei se vocês conhecem, que chama Invenção do Parceiro, que é de 2005, que ele fez no rádio, essa rádio francesa, não? No France Culture. Fez uma série de intervenções, são curtinhas, e é muito interessante porque retoma algo que Pablo disse, que é o analista como parceiro de palavra. Miller diz que o analista é um parceiro de palavra, um interlocutor suplementar, vai dizer nessa intervenção, não? E vai dizer que o fato da gente ter que procurar parcerias tem a ver com que não há instinto sexual, porque seria um instinto sexual que nos levaria ao parceiro que faria falta. Por isso é o partener mancan, como dizia, como trouxe Paulo Gabriele do Seminário 20. Pero uma das coisas que eu achei muito bacana que ele faz nessa intervenção, em relação ao seminário, o parceiro sintoma, é que, como é um condensado, ele chega a dizer que o problema é que a parceria é sempre inhumana. Que o que não podemos confundir é parceiro com o outro corpo. Uhum. Então, parceiro sintoma não é o homem e a mulher, o homem e o homem, a mulher e a mulher, que nunca a parceria nomeia a pareja, que seria o casal em português, não? Uhum. Mas todos estão contaminados pelo par, como a Analícia estava dizendo. O problema é que aqui o par não é alguém e alguém, é alguém e algo. É alguém e algo. Então, retomando a interrogação de Carla, eu acho que esse percurso que a Analícia trouxe também, é isso que a gente vai ir analisando no curso de uma análise, a relação do sujeito com a imagem, a relação do sujeito com o excremento, a relação do sujeito com o olhar. Então, cada uma dessas parcerias vão se jogar com o parceiro de palavra, com este interlocutor suplementar, que implica encontrar um analista. Então, onde há dois corpos, como Pablo disse isso, não? É no encontro analítico, que además Miller não só diz que tem que haver dois corpos, sino que devem estar presentes esos dos corpos. Así que es algo interesante para discutir en función das análisis online. ¿Qué tipo de...? ¿No? Porque ele está falando de dos corpos que estejam presentes. Então, traz aquele exemplo de Lacan, de como um sujeito pode fazer parceria com um par de chinelos. Lembram aquela coisa que Lacan diz, não me lembro se é no 5, acho que é no Seminário 5, que o bizarro do sexual humano é que alguém pode se ligar num par de chinelos. Então, está trazendo essa parceria inumana que no parceiro sintoma se eleva mesmo a uma parceria inumana. Então, não sei se diria que é consigo mesmo, mas porque o si mesmo, em que campo o situaríamos? No imaginário, o si mesmo da imagem, o si mesmo da primeira pessoa, o je, o moi. Onde botaríamos o si mesmo? Não sei se é exatamente consigo mesmo, não, Analícia? Pero sei que não é com o outro sexual, que não é com a pareja, com o casal. Então, parceiro sintoma não é o marido dela, digamos assim. Eu acho que esse artigo, essa coisa de Miller, eu posso subi-lo
porque a gente fez uma tradução. Miller diz, é inumano, ou melhor, é a-humano. E não os conduz diretamente ao parceiro sexual. Não é, em absoluto, o mesmo que o parceiro sexual. Sem dúvida é bizarro, mas é essa descoberta de Freud e que voltamos a fazer em uma análise. O que há, é que há o lado do desejo, o lado do gozo, e que esses dois lados não se encaixam mutuamente. Há um abismo, uma ruptura entre eles. O erotismo, como dissemos, não é de uma peça só, ele é dividido. Então, está situando o parceiro sintoma como inumano ou a-humano, porque não seria com outro ser humano. Esse é o drama da palavra pareja, partener e parceiro, que todas incluem no par. Então, estou totalmente de acordo que é uma parceria sem par, ímpar. E, na verdade, quando eu falei consigo mesmo, eu não fiz tanta precisão do si mesmo, eu só quis dizer que não é com o outro, que é uma parceria ímpar. Mas eu gostei muito, Marcela, de você ter lembrado que isso tudo é a trajetória, esse percurso que Miller faz, é a trajetória de uma análise, porque a primeira menção da transferência, o primeiro aparecimento da transferência é numa perspectiva imaginária, depois vai passando para a transferência simbólica. A gente analisa também o inconsciente transferencial até chegar ao inconsciente real. Então, todo esse percurso se faz aí nessa mesma linha da teoria que foi apresentada, primeiro, segundo ensino de Lacan, até chegarmos a entender aí o parceiro sintoma. Bom, Pablo pediu para entrar novamente. Vamos, Pablo. Não, só um comentário que puxa a sardinha para a nossa jornada, que a partir da intervenção de Marcela me veio a ideia de que o parceiro sintoma introduz o eros na questão. Pablo, eu vou mandar, eu estou no celular, você está no micro? Sim. Eu vou mandar a seu e-mail o texto, a invenção do parceiro, para que botes no chat. Já mandei. Adriane respondeu algo aqui no chat também. Sim, colocou. No autismo, o parceiro sintoma, né, lá bota entre parênteses gambiarra, poderia ser o duplo inanimado, inumano, animado ou humano, a pensar. E avisou que a internet dela estava ruim. A gente já tinha desconfiado, mas a pensar se realmente a gente pode falar em parceiro sintoma na psicose. Esse é que é o ponto. Tem uma outra pessoa, não é Célia, que falou alguma coisa no chat, além de Adriane? É a Adalberto que colocou, eu não sei se é uma pergunta ou se é afirmação. Nora não poderia ser uma parceira para Joyce, um escabelo. Adalberto Dominites. Adalberto apareceu, você quer falar, Adalberto? Acho que sim. Essas soltas, Nora foi escabelo. Está muito baixo. A Nora foi escabelo para a Joyce. Então, é uma pergunta. A gente não está conseguindo ouvir, Adalberto. Ou pelo menos eu não estou. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Dentro do livro Peças Soltas, né, o escabelo, parece-me que a Nora foi um escabelo para a Joyce, né? Não considerar a mulher de Joyce, mas, assim, ela como escabelo poderia ser um parceiro para Joyce? Acho que
ainda que fosse um parceiro, não estou com a leitura do Peças Soltas em mente, talvez não da mesma natureza que um parceiro sintoma. Mas valeu sua observação. Bom, são 9h10. Vamos ver se mais alguém. A Cerqueira fez uma pergunta. A que o parceiro sintoma serve ao gozo do falacer? O que você pensou sobre isso, Ana? O que é que ele levou essa pergunta? Oi, oi, Ana. Não, eu estou Oi, tentando... Ana. Oi a todos. Não, eu caí de paraquedas aqui, estou tentando me situar. Então, como vocês estão tratando, né, desse ultimíssimo Lacan e dessa questão desse falacer, dessa mudança de perspectiva, eu queria entender onde é que o gozo, tá, entra nessa questão e essa relação da parceria desse parceiro aí com o gozo, como é que entra? No próprio texto, tem uma parte aí que Miller fala, e quando esse obstáculo, que é o falocentrismo, é vencido, porque enquanto o falo está como centro, o que está presente é a castração, o gozo fica dissociado. Quando, no avanço do ensino de Lacan, esse obstáculo é vencido, então o gozo aparece, mostrando que o significante não mata o gozo, mas sim que há uma vivificação, que falar é gozar. Mas foi preciso destituir o falo, tirar o falo do centro de tudo, para que o gozo pudesse aparecer e fazer parte do sujeito, que aí passou a se denominar como fala-ser. Então, ele dá faz essa marcação, e eu acho interessante, que é exatamente porque eu falo é a castração. Pablo. Mais uma coisa, a partir da questão sua, se o que colocamos chega a ter o estatuto de parceiro sintoma ou não. O parceiro sintoma seria algo definitivo ou existe a possibilidade de que alguém entre como parceiro sintoma temporariamente y se saia, por ejemplo? Así como existen estabilizaciones que duran un tiempo, soluciones que duran un tiempo. Olha, tem um ponto aqui que aparece no texto, onde o parceiro sintoma introduz a formalização de uma parceria chamada fundamental ou primordial. Então, o que eu pude entender daí é que é o ponto lá onde pode se chegar, até onde se pode ir, num ponto fundamental, num ponto primordial. Então, eu não pensei em trocas. Eu pensei talvez até em não alcançar, mas não pensei em trocas. Por esse ponto aí, por essa lógica que Miller traz no texto. Eu fiquei pensando nessa parceria em termos do modo de gozo do próprio sujeito. Sim. Né? Que isso que está aí de forma, digamos assim, primordial.
e que em A Teoria do Parceiro, né, que é um texto de Millet, ele traz uma questão clínica que eu acho muito pertinente, por isso que eu trouxe a minha questão. É fundamental poder localizar qual é o parceiro com o qual esse sujeito joga, né? Que lugar é esse e que, no fundo, tem a ver com o seu próprio modo de gozo. E que ele relança esse lugar ali para o outro, né? Algo que faz esse circuito, algo que passa pelo outro, mas retorna para si mesmo. É um lugar. E é interessante que a ressonância disso já aparece no início da análise, mas que só se vai chegar mesmo a alcançar lá para o final, mas já aparece alguma ressonância. Assim eu entendo. Aguardando ver se mais alguém entra. Estão entrando pelo chat. Estão colocando que não conseguiram abrir o texto de Pablo, que Pablo enviou. Vou colocar aqui. Quem está no celular é que não consegue abrir. Quem está no computador consegue. Abrir no chat, eu acho que eu nem no computador consigo. Mas eu não estou tentando, não. Depois você me manda, Fábio, esse texto. Ou Marcela. Sim, e aí, são 9h20, não sei se a gente encerra. Foi muito bom, né? Eu acho que a Analícia deixou aí esse ponto do estrago, né, da devastação. Sim. Como essa face de gozo do amor, ela não entrou, também não surgiu nada, mas é um tema bem interessante, né? E me parece que vai para capítulos subsequentes, porque ele termina o capítulo falando disso, mas ele não dá um maior desenvolvimento. E eu resolvi também não pesquisar além disso, porque eu acho que essa parceria aí foi o que me fisgou mais e que eu achei que, inclusive, que foi interessante a discussão que cada um colocou, cada um veio pensando, porque depois a gente vai ver que não é uma coisa fácil. A gente fala parceiro-sintoma, o que é isso? De onde vem? Qual é a diferença dessa parceria para um par? E assim por diante, né? E surgiram muitas coisas interessantes nas contribuições que cada um de vocês pôde dar. Posso dar mais uma palavrinha? Pode, Pablo. Pareceu que Carla deu a pista quando traz que se trata de um modo de gozo, mas também de um lugar que não está localizado. As coordenadas simbólicas não nos orientam, só que se trata de um lugar. Talvez por aí a gente tenha alguma pista, né? A palavra veio agora, cernir, quando a gente fala, né, em cernir o gozo, mas aí é uma coisa que o sujeito não teve nenhum ponto, não se deu conta, é uma coisa só da nossa primeira escuta, que é a ressonância, talvez, desse parceiro-sintoma que está ainda no início de uma análise não tão evidenciado. Bom, então, encerramos, gente, são 9h20, né? Acho que deu uma boa discussão, continuar aí. Agradecer a presença, a Analícia, foi ótimo, né? Espero que sim. A Analícia quer falar alguma coisa aí para finalizar? Eu quero agradecer a oportunidade, as contribuições dos colegas. Fiquei em dúvida se foi bom ou não, sinceramente, apesar de vocês terem conhecido muito, porque eu esperava, assim, talvez,
que tivesse mais participação. Eu digo, bom, às vezes as pessoas não participam porque não estão achando tão bom. Mas, de qualquer maneira, para as pessoas que participaram, eu gostei muito, muito mesmo das contribuições, me fez pensar, continua me fazendo pensar, e eu acho que é por aí. Então, a gente vai em frente. O Annalise, deixa eu lhe falar que o tema, especialmente da forma como você trouxe, me permitiu elucidar algo que há muito tempo eu me embaraçava ali, né? Você marca uma diferença muito importante, que a partir dessas discussões, e eu não trouxe porque era muito próximo disso que o Pablo trouxe na fala inicial, eu comecei a pensar sobre isso e eu consegui fazer ali uma certa distinção desse partner como casal, como esses dois, algo de um encontro, né, e de um encontro de sintomas e afetos, como a gente viu recentemente, e que produz uma outra coisa, que para mim parece instalar a relação sintomática. Aí sim, e aí eu concordo que não se trata de um outro nem de si mesmo, mas me parece que é uma outra montagem que faz existir o parceiro sintoma. Então, eu consegui construir isso na minha cabeça a partir dessa provocação que você trouxe, assim. E realmente não é um tema muito fácil, talvez por isso as pessoas tenham ficado, mas as pessoas estão escrevendo aqui no chat que foi muito importante, que gostou muito da sua abordagem. Importante também isso que é para o trajeto da análise aí, né? Nesses pares, né? Parcerias. Consigo mesmo e o outro, ser outro para si mesmo não é exclusivo das mulheres, não.